pessoal já aumentou o nosso número de nosso quórum. Boa noite. Bom, pessoal, hoje uma aula importante. A gente vai... tranquilo, Guilherme. Boa noite. Pessoal, então vou começar a parte da aula de hoje. Então a gente vai... Alguns de vocês já tiveram algum contato com orientação a objetos? Levantem a mão ali na mãozinha que tem ali do... Só 2, 3. Tá, o pessoal do médio viu, né? Só que fez o integrado. Mas para ter uma noção, tá? Então, para quem não viu, vai ser bem interessante a aula de hoje. E mesmo para quem já viu, provavelmente faz tempo que viu, vai ser interessante para revisar alguns contatos, alguns conceitos. Vocês me interrompam, tá? Se não entender alguma coisa, ou se quiser mais algum exemplo ali em alguma parte. Então, a partir da aula de hoje, a gente vai pensar nos nossos problemas, em como solucionar eles, de um jeito um pouquinho diferente. Então, ao invés de pensar, por exemplo, eu tenho que fazer não sei, um cadastro de peças para sei lá, uma garagem. Então, que vende peças. Então, a partir do momento do conhecimento que vocês têm até agora, normalmente o que vocês pensariam? Primeiro vocês iam conversar com o dono da garagem lá, iam verificar quais são as peças que existem, esse tipo de coisa, quais são as ações que ele acha interessante ter, o que tem que ser cadastrado e não. E aí vocês partiriam para fazer o programa principal, né? Então, vocês partiriam para fazer o menu de opções, o que o usuário ali do sistema ia poder acessar e fazer. Aqui agora, com esse novo paradigma, com essa nova forma de pensar e de resolver problemas, que é a programação orientada a objetos, a gente pensa no problema de um jeito diferente. Então, em vez de partir direto para o nosso programa principal, a gente tenta identificar algumas entidades, que são os objetos e as classes desse problema especificamente, e depois a gente começa a implementar o código para conseguir fazer ele funcionar. Isso dá um problema inicial um pouquinho maior, a gente tem que pensar um pouco, abstrair muita coisa no início, mas depois, para reutilizar o código, para fazer versões novas do mesmo código, ajuda muito, né? Então a gente vai ver esses conceitos hoje, que são objetos, classes, como é que a gente instancia objetos a partir de classes e como é que a gente implementa isso em Java. Então, a ideia da orientação a objetos, ela é um paradigma de programação que vai pensar em um sistema como sendo uma coleção de objetos. E esses objetos vão interagir entre si através do uso de métodos. Então, eu vou ter uma série de métodos que eu vou poder chamar a partir daqueles objetos e dessa forma eles vão acabar se comunicando. A gente, como eu comentei antes brevemente, a gente permite e melhora a reusabilidade de código. Então, a gente não cria um código tão repetitivo e não cria Antigamente, quando não existia esse paradigma ainda, um código grande, né, um sistema grande virava um agrupamento de código gigantesco e normalmente para eu conseguir fazer a manutenção desse código era bem complicado. Tanto é que sistemas antigos lá de banco, por exemplo, são usados até hoje, né? Tem muito sistema ainda em COBOL que é usado, de tão complexo que era o código, eles continuam fazendo uso daquilo porque não conseguem fazer um upgrade para uma linguagem mais atual. Então eu consigo estender o código de uma maneira mais fácil, porque eu estou modularizando, estou criando partes do código, ao invés de pensar no programa como um todo,
eu estou pensando quais são as partes e como é que eles vão se comunicar, e tenta representar esse tipo de paradigma, tenta representar o mais fielmente o que eu tenho no mundo real. Então, no meu sistema computacional. Então, se eu estou fazendo um sistema computacional, por exemplo, para um cadastro de pets, por exemplo, então ali eu vou pensar quais são as entidades, quem está do mundo real que existe, que vai trabalhar e que eu vou usar como objeto dentro do meu sistema. Então, eu posso pensar em quem vai interagir com o sistema, seja o dono da loja, o atendente, quais são os produtos, nesse caso são os animais, que vão estar dentro do meu sistema também, vai ter os donos dos animais também, então a gente tem que pensar quais são as entidades e qual é a melhor forma de representar essas entidades dentro do nosso sistema. Vou botar aqui, tudo certo, não está travando a tela, tudo tranquilo. Então, o que seriam os objetos? Então, partindo do pressuposto que a gente vai fazer um código orientado a objetos, a gente tem que pensar primeiro em quais são os objetos desse problema. Então, quais são os objetos do mundo real que eu vou representar dentro do meu sistema para resolver esse problema computacional. Então, cada objeto que eu tiver lá dentro vai ser uma entidade que vai ter duas informações, conjunto de informações na realidade. Uma delas é o estado, são as características, as informações que eu tenho daquele objeto, é o que vai caracterizar e diferenciar um objeto de outro. Então, por exemplo, eu tenho o exemplo que eu vou dar depois, que é o cachorro, né? Quero representar cachorros dentro do meu sistema. Então, para o que vai diferenciar um cachorro, o Toby, por exemplo, cachorro específico é um poodle, de um outro cachorro vira-lata, o Joe. Então, o que vai ter de característica que eu vou conseguir diferenciar os dois? Então, a primeira coisa que eu vou pensar é que no meu sistema eu vou ter que abstrair as características daqueles dois cachorros para que eu consiga diferenciar um do outro. Então, eu posso ter a raça, posso ter a cor do pelo, a forma, o peso. A tela tá preta? Para os demais a tela tá preta também? Aqui tá tranquilo, cara. Aqui tá normal também. Só a tua... Ô, Tenis, tenta sair e entrar de novo. E além de ter o estado, né, que são essas características, essas informações, né, normalmente são substantivos, o que eu vou ter de informação sobre aquele objeto, eu também posso ter uma série de operações, que é o comportamento daquele objeto, que normalmente vão ser verbos, vão ser ações. Eles vão estar implementados dentro do nosso código como métodos. Então, ou seja, eu tenho um objeto lá, tenho o Toby, quais são as ações que ele pode fazer a partir daquele objeto, que aquele objeto pode fazer. Então, por exemplo, eu tenho dentro do estado eu tenho um atributo que é o tamanho do pelo, por exemplo, do cachorro. Então, pode estar longo, pode estar curto. Vou botar aqui. Então, eu posso ter uma operação, uma ação, de modificar, de cortar o pelo, por exemplo, do cachorro, de fazer uma tosa. O que vai acontecer dentro desse método? Dentro desse método que é de fazer a tosa, que é uma ação, eu vou pegar uma característica do meu estado, que é o pelo, e vou modificar o conteúdo dele. Então ele poderia estar com pelo longo, e aí a partir do momento que é invocada a operação por Toby, o pelo, que é a característica daquele objeto especificamente, é passado para curto, por exemplo. Mas isso não quer dizer que o Joe, lá, que é o nosso cachorro vira-lata, vai ter essas características alteradas. Cada objeto é distinto. Mas sempre que a gente for pensar em um objeto, a gente tem que pensar primeiro nessas características aqui. Então, antes de começar a resolver o nosso problema computacional, a gente tem que pensar em quais objetos que eu tenho dentro desse meu problema computacional e para cada objeto que eu tiver, quais são as operações e o estado que ele tem, quais são as características e quais ações aquele objeto pode tomar. Então, os objetos podem ser realmente objetos físicos do mundo real, então, por exemplo, um livro, uma mercadoria, pode ser uma função no sistema mesmo,
Então, pode ser um cliente, um vendedor, pode ser um evento. Então, por exemplo, eu quero guardar informações sobre uma compra que foi realizada. Então, eu posso ter a hora que foi feito, o valor, o recibo com todas as mercadorias e assim vai. Então, um telefonema, depende do sistema que eu estiver implementando, né? Eu posso ter objetos que vão guardar informações sobre interação entre outros objetos. Então, item de uma nota fiscal, produto de estoque, esse tipo de coisa. Então, pode ser uma série de informações que eu posso guardar, diferentes. A primeira coisa que a gente começa a pensar é isso, né? Quais são os objetos do mundo real que eu vou usar? Depois, quais são as pessoas que estão dentro do meu sistema, né? Que vão interagir com o meu sistema. E aí depois a gente parte para essa segunda parte aqui, que é tentar pensar em se vale a pena a gente ter um objeto para representar algum tipo de evento ou alguma coisa nesse sentido. Mas para não ficar tão abstrato, a gente vai começar com um exemplo, então. Então, nosso estado, os nossos atributos, são as características que a gente vai ter de um objeto, elas vão descrever tudo que eu posso definir para diferenciar um objeto desse tipo de um outro objeto dele. Ou seja, se eu pensar num cachorro, né, que é o nosso exemplo aqui, todo cachorro vai ter um nome, vai ter uma idade, vai ter um comprimento de pelos, cor dos olhos, peso, e as características que eu vou definir no meu código aqui para definir que são importantes para o cachorro, isso vai depender do tipo de sistema que eu estiver implementando. Então, se for uma informação que não vai trazer nada para o meu sistema de relevante, eu não coloco ela como um atributo. Agora, se ela for importante, por exemplo, o nome do cachorro, porque eu vou conseguir diferenciar esse cachorro de outro lá, quando eu for receber o cachorro lá no meu pet, por exemplo, aí eu preciso disso. Então, eu tenho que pensar quais as características que são importantes para o meu sistema. Então, no caso de um objeto cachorro, que é esse cara aqui, esse cachorro especificamente, esse objeto aqui que existe no mundo real, esse cachorro está lá, ele anda, late, anda não, bom, se movimenta, late, ele vai ter as características dele, os atributos deles preenchidos com as informações especificamente dele, em memória. Então, o nome dele é Pluto, a idade dele é 2, que é um número inteiro, o comprimento dos pelos são curtos, cor dos pelos é bege, cor dos olhos é castanha e o peso são 5 quilos. Então, eu posso ter um outro cachorro que seja bem parecido com ele, por exemplo, que tenha as características exatamente iguais, mas que o nome seja diferente. Em memória, esse outro cachorro e o Pluto são dois objetos distintos. Embora as características deles sejam parecidas, o que importa para mim é que eles são dois objetos distintos e em memória vão ser duas variáveis distintas também. Então, aqui, quais características, quais atributos eu vou definir para cada classe vai depender muito do problema e a gente vai ter que tomar decisões ali para decidir o que vai ser importante de salvar de informação e o que não vai ser importante para o meu sistema. Se a gente pensar em outro objeto, a gente vai ter os mesmos atributos, nome, idade, cor, comprimento dos pelos, mas o conteúdo desses atributos é diferente. Esses dois cachorros são bem distintos, né? Então, eu tinha ali o Pluto com as características dele, e aqui eu tenho o Snoopy, que é esse outro cachorro de baixo, que embora eles tenham os mesmos atributos, o conteúdo deles é diferente. Então, o nome vai ser Snoopy, idade 4 anos, comprimento do pelo é comprido, esse aqui era curto, a cor do pelo é cinza, esse aqui era bege, e assim vai. Então, eu tenho dois objetos distintos, mas que eles seguem o mesmo padrão, ou seja, eles têm os mesmos tipos de atributos, que é o nome, idade, comprimento dos pelos, e assim vai. Então, aqui a gente está padronizando esse tipo de objeto cachorro para o meu sistema. Toda vez que o meu sistema PET receber um cachorro novo lá para ser cadastrado, eu vou criar um outro objeto desses em memória e preencher os atributos dele com as informações que o dono do cachorro vai me passar. Diga. Eu sempre tive dúvida como é que Tipo, se eu sou. Deixa eu ver como é que eu vou te explicar. Que o programa cria uma nova variável, tipo, por exemplo, o cachorro. Tipo, tem que Certo. ter lacunas já abertas ou o Sim, próprio algoritmo consegue criar uma lacuna e alocar é o cachorro? que assim, a linguagem Java ela é compilada, né? Isso significa que quando a gente pede para rodar o programa principal lá, todo o código ali já foi compilado pelo compilador e ele já analisou se tem algum erro de sintaxe. O que acontece quando ele está fazendo essa compilação?
quando a gente definia, por exemplo, aqui, não, no meu sistema vai ter cachorro, né? Eu vou criar, o que a gente vai ver mais para frente, uma classe, um arquivo só, que vai definir essas regras aqui para um cachorro. Então, nessa classe, nesse arquivo, eu vou dizer, ó, eu estou criando uma classe que chama cachorro, e dentro desse cara aqui, sempre que alguém for criar um cachorro, ele vai ter que dar o nome, idade, comandos pelos, e essas informações aqui são variáveis. Então, o que eu estou dizendo aqui na hora de criar a classe é que toda vez que alguém for criar um cachorro, o compilador já vai reservar um espaço de memória aqui para uma string, para um inteiro, para uma outra string, e assim vai. Então, quando eu já declarar cachorro, como eu já defini essas regras lá na classe cachorro, o compilador já vai reservar tudo isso para mim. Não sei se eu te respondi. Ah, tá, respondeu um pouco. Mas é que nem, tá, por exemplo, se eu fosse criar um algoritmo para ficar contando os números primos lá. Tá. É, tipo, tem infinitos números primos, né? Então teria infinitas variáveis para alocar um número primo. Na realidade, tu ia ter uma variável que ia ser substituída, né? Porque tu ia estar dentro do laço de repetição, Ah, né? ela ia ser substituída. É. Tá. Então não O tem que dá uma para função para fazer criar variável. Ou tem? não, eu te entendi a tua dúvida. O que dá para fazer é o seguinte, por exemplo, a gente vai ver mais para frente na disciplina um tipo de dado chamado array list. Nele, eu não preciso me preocupar, vou agrupar uma série de elementos numa mesma variável, né? Então, eu posso ter, por exemplo, ter 10 cachorros, por exemplo, tá? Hum, E ele, em Java, eu não preciso controlar o tamanho dele. Então, eu quero adicionar um novo, eu peço para adicionar e ele vai aumentando o tamanho disso, né? Mas chega uma hora que não tem mais memória daí. Então, tem um limite. O limite vai depender da máquina também. sim. Mas uma variável simples, aí eu não vai acontecer isso, né? O compilador já pega de antemão já o que ele precisa de espaço aí. Ah, tá. Tá bom. Mais alguma questão aqui, nessa parte dos atributos? Alguma dúvida? Tranquilo? E além dos atributos, a gente pode ter ações. Então aqui eu não botei umas ações muito boas, né? Latir, babar, são ações do cachorro, né? Mas pode ser alguma coisa por nosso, uma operação por nosso sistema. Então isso vai depender muito de quais são os outros objetos e como é que vai ser feita essa interação. É muito comum também a gente ter operações, que nem eu falei antes do exemplo, de que vai alterar algum atributo nosso. Então pode ser, por exemplo, da tosa. Então tosar o cachorro. Aí ele vai internamente, quando alguém chamar essa operação, esse método, ele vai mexer só no atributo do objeto em questão. E só vai mexer naquele atributo lá do tamanho dos pelos. Somente daquele objeto. As ações que a gente vai ter vai depender muito que nem eu falei antes, do objeto, do que o nosso sistema precisa fazer, mas são ações, são métodos, serviços que a gente vai ter a partir daquele objeto. E pensando em objetos, então a gente tem aqui o Snoopy e o Pluto, pensando que a gente pode ter vários cachorros diferentes, a gente tem que agrupar esse tipo de objeto numa classe. É isso que a gente faz em Java. Então a gente cria esse padrão, essa norma, e a gente cria uma classe nossa que vai dizer, que eu vou definir quais são as regras para esse sistema que eu estou implementando, e de atributos que tem que ter um cachorro e de métodos que tem que ter, que podem ser executados para aquele cachorro. Então aí eu vou definir um modelo, né, para cachorros. Eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, para gatos. Então criar uma outra classe com as suas características, as suas regras. Então, quando a gente fala em classe, a gente vai criar, se vocês pensarem de um modo abstrato assim, quando a gente vai construir um empreiteiro vai lá construir uma casa, ele precisa da planta da casa para seguir as normas ali, o tamanho que vai ter a casa, quais são os materiais que ele vai ter que usar para construir. Então essas regrinhas de como é que vai ser construída a casa, que é a planta, seria a nossa classe. Cada casa que ele construir moldada naquele formato, ali naquelas regras, vai ser uma casa nova, vai ser um objeto novo. Então, para a gente poder criar um objeto, criar um objeto dentro do nosso código, a gente precisa antes criar a nossa classe, a regrinha. A gente está criando o nosso tipo, né? Então, o que acontece? Se eu precisar representar um inteiro, vou lá e declaro, é do tipo int. Se eu preciso representar um texto, vou lá e declaro, é do tipo string. E se eu precisar representar o cachorro, não tem o tipo cachorro em Java. Então, eu vou criar o meu tipo.
cachorro. E aí eu vou definir a minha classe, com as suas características que nem eu comentei antes. Então, tanto o Pluto quanto o Snoopy são objetos distintos. Então, em memória são duas coisas diferentes, mas eles seguem a mesma regra, a mesma classe. Eles são criados a partir dessa classe aqui, que vai ter os seus atributos e os seus métodos que podem ser chamados. Então, instanciei lá, criei no meu objeto o Pluto, preenchi os nomes, as características dele, criei o Snoopy, preenchi as características dele, e aí tanto o Pluto quanto o Snoopy podem chamar algum dos métodos para o seu objeto. Então, eles vão ter características, tudo que eu tiver de informação que vai diferenciar um do outro, eu vou colocar aqui na minha classe. Todas as ações que esses objetos podem executar, vou colocar aqui também. Então, se eu fosse pensar, por exemplo, num outro exemplo diferente de carro, preciso fazer uma concessionária de carros, sisteminha para uma concessionária de carros, tá? Para ter o cadastro deles. E um controle de quando é que sai, quando é que não sai, por exemplo. Então, eu vou definir o nome da minha classe, ou seja, toda vez que eu quiser ter um objeto novo, chegou um carro na concessionária, eu preciso criar uma variável desse tipo, carro. Então, eu defino o nome da minha classe, primeira letra sempre maiúsculo. Então, vocês já estavam criando classes, mas as classes que vocês estavam criando até o momento, quando vocês criavam um novo arquivo, a gente tinha que botar lá, né? Public class e o nome do arquivo. Então, vocês já estavam criando classes, só que as classes que vocês estavam criando era só para o programa principal. Agora, a gente vai criar o nosso public class, nesse caso aqui, carro. Então, a gente vai criar o nosso tipo novo, carro, para que depois a gente possa usar esse carro dentro de um programa principal ou dentro de algum outro método. Então, para isso, eu vou criar minha classe nova, chamada carro. Vou preencher, isso aqui é uma notação em UML, tá, pessoal? Esse mais aqui significa público. Se vocês virem um menos, significa privado, mas não vem ao caso agora. Então, aqui eu vou sempre dizer quais são os atributos, as características que eu quero que sejam armazenadas de um carro para minha concessionária. Então, aqui eu tenho a marca, que é uma string, a cor, que é uma string, a placa, velocidade atual do carro, marcha atual, freio de mão puxado, que é um booleano, um valor lógico, verdadeiro ou falso, e chave virada, também é um booleano. Então aqui a gente tem algumas características que o carro vai ter e algumas ações. Então eu posso ligar o carro, acelerar até uma determinada velocidade, que vai ser passada por parâmetro de entrada, mudar a marcha para uma outra marcha inteira também, que vai ser passada por parâmetro de entrada, e parar. Então, esse ligar e parar, eu vou mexer também nos atributos que eu tenho aqui dentro. Né? Deixa eu mostrar o código aqui que eu tenho. Cachorro, carro. Professor, Diga. eu tô com uma dúvida, não sei se eu consegui entender muito bem. Por exemplo, lá no coisa dos cachorrinhos, Certo. se eu tenho um método, vamos supor que eu tenho uma variável que é estar com fome. Aí, sim, ele tá com fome. E aí eu tenho o método comer. Ele comeu. Altera a variável? Isso, mas assim, ó, tem que pensar. Tu tem vários objetos diferentes, né? Então, se o Pluto comer, por exemplo, chamar a função, né, de comer desse objeto só, ele vai mexer na variável, no atributo dele de fome, né? Mas o de baixo aqui não. Então, quando a gente define a classe, a gente está definindo as regras para todos os cachorros. Só que, quando eu estiver usando uma variável do tipo cachorro aqui, eu estou mexendo somente nela. Então, eu fiz uma abstração, eu criei uma variável somente de cachorro, um objeto só para ele. E aí, quando a função modificar algum dos atributos daquele objeto, ele vai modificar essa variável, esse conteúdo, né? Mas somente daquele cara. Ele não vai mexer de todos. Vai ficar mais claro quando eu mostrar o código deles aqui, mas não sei se eu te ajudei um pouco ali, né? Sim, era isso que eu tava com dúvida. Eu tava pensando, tá, altera ou não a variável? Mas, Altera. obrigado. Cada objeto que a gente criar novo vai ter todas essas variáveis aqui, ó. Então, cria um cachorro novo. Dentro desse cachorro vai ter nome, idade, comprimento dos pelos, cor dos olhos e peso. Tá, beleza. E no caso do carro, aí tá
Ali, por exemplo, a chave não tá virada, aí quando liga, a chave vira, altera o valor. Exatamente, olha, dá aqui uma olhada no código, ó. Então, por exemplo, tá para enxergar, pessoal, que eu dei uma mexida um dia no... Tá pequeno ou não, para vocês estão enxergando aí? Não, Senão eu tá posso normal. aumentar mais. Não posso Tá aumentar mais tranquilo. aqui. Que tá bom, só. Beleza. Então, assim, ó. Primeira coisa que vocês forem fazer quando forem criar uma classe nova, tá? Vocês vão criar realmente um arquivo novo, ó, que vai ser o meu carro.java, nesse caso aqui. Então, aqui eu tenho o carro.java. Nesse cara aqui que eu estou criando só para orientação a objetos, só para organizar e criar o meu tipo novo, eu nunca vou ter um main, tá, pessoal? Nunca vou ter um programa principal. Então, aqui eu só estou criando um tipo carro. Para depois, quando eu quiser, eu posso criar uma variável desse tipo. Então, aqui eu estou definindo que é o início e lá embaixo é o fim da minha classe. Então, tudo que tiver aqui dentro pertence, faz alusão ao carro que eu estou definindo aqui, esse tipo. Aqui eu estou definindo as características, meus atributos. Então, aqui tenho... Vou começar sempre pelos atributos, que basicamente são o quê? Variáveis. Ó. Então, aqui eu vou ter aquelas características que eu mostrei antes. Então, nesse caso aqui, todo carro vai ter uma marca, uma cor. Eu tenho que sempre botar o tipo e o nome desse atributo. E eu, por enquanto, vamos deixar tudo como público. Então, deixei aqui como público antes. Se eu colocar como private aqui, aí fora dessa classe, ninguém consegue acessar essa variável. Mas, por enquanto, a gente não precisa se preocupar com isso. Vamos deixar tudo como público. E aqui eu tenho as ações, ó. Ação de ligar, de acelerar até, mudar a marcha, parar. Depois eu vou falar desse cara aqui que eu testei. Então, no ligar, o que eu vou fazer? Quando alguém chamar, tiver dentro de um objeto carro, né, tiver aquela variável em mãos, que é um objeto, e quiser chamar essa função ligar, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, ela não retorna nada e não recebe nada também. Por quê? Eu não preciso nada de fora dessa classe para poder mexer nos meus atributos. Eu já sei que quando alguém pedir para ligar o carro, eu já vou passar o chave virada para verdadeiro, o freio de mão puxado para falso e a marcha atual para 1. Aqui tá como char, né? Que bizarro isso. Podia botar como inteiro isso aqui, né? Faz mais sentido. Tudo bem. Já o acelerar. Tá, vou deixar o acelerar para depois. Comentar depois. Mudar a marcha. Estou recebendo uma nova marcha aqui. Então o cara me passou uma marcha e eu vou lá pegar essa marcha que ele passou e modificar o atributo que eu tenho, que é o marcha atual. Vocês podem notar aqui, quando é um parâmetro de entrada, ó, ele fica com a cor normal do código, né? Preto. Quando é um atributo, ele já fica em roxo. O que é atributo? Tudo que eu defini aqui em cima. Como eu defini aqui dentro, ó, eu consigo acessar em qualquer lugar aqui dentro do código. Desde que esteja entre esse cara aqui e esse aqui. Se eu quiser dizer explicitamente, não, esse cara aqui não é uma variável local que eu declarei aqui dentro e não é um parâmetro, tá? Aí eu posso especificar antes do nome da variável, do meu atributo, essa palavra reservada chamada this. Quando eu uso this, eu estou dizendo o meu objeto. Então, se eu botar this.marcha, não existe. Por quê? Marcha é uma variável que está declarada aqui dentro só do método. Né? Marcha atual, sim, é um atributo que está declarado aqui em cima, ó, e faz parte do meu carro, é do meu objeto. Então, como eu tenho essa facilidade de poder usar o this para especificar e deixar bem claro, não, esse é um atributo do meu objeto. Eu poderia, se eu quisesse, mudar aqui para o mesmo nome do atributo. Por quê? Eu estou diferenciando o que é o meu atributo com this do que é a variável local que eu coloquei ali com o que eu declarei normalmente, né? Agora, quem não quiser se confundir, pode deixar como estava antes, né? Quem quiser deixar sempre um nome diferente aqui e não usar o this, também não tem problema nenhum, funciona da mesma forma. Mas é bom vocês saberem que existe. Então aqui em cima é um atributo, né? Se eu quiser botar this, posso botar, não modifica nada ali no meu código. Parar. O que faz o nosso parar? Eu vou usar o método que está definido aqui em cima, que eu vou explicar depois. Então vou acelerar até 0. Vou botar o freio de mão puxado como verdadeiro. Chave virada falso. Desliguei a chave do carro. E a marcha atual foi para 1 também. Na real aqui foi para 0, né? O ponto morto. Vamos botar um N aqui.
E o acelerar até, quem é que sabe me explicar aí o que faz esse return aqui? Alguém sabe? Peraí, que tinha travado a tela aqui, não sei onde é que tá. O delay não deixou chegar ainda, professor. Ah, tá, chegou agora. Então, sempre que a gente tem um return no método, o que acontece? Ele para de executar o método. Aqui, mesmo que o nosso método seja void, ó, o que acontece? Se eu executar em algum momento um return, que aqui eu não estou retornando nada, né? Se eu executar um return, significa que ele vai parar de executar o código nessa linha aqui e não vai fazer mais nada do que tem aí embaixo. Ele vai voltar para quem chamou acelerar até. Nesse caso aqui eu tinha usado aqui, né? Ó. Então, o que eu estou testando aqui? Se a chave não tiver virada, ou se o freio de mão tiver puxado, ou se a marcha atual for 0, eu não consigo acelerar. Então eu vou dar um return direto. O que eu poderia fazer aqui? Isso aqui não é a melhor programação possível, tá? O ideal seria o quê? A gente testar se a chave está virada. Então, vamos fazer assim, ó. Se a chave está virada e não está com o freio de mão puxado e a marcha é diferente, vou botar o N que a gente usou antes, aí eu vou fazer a nossa velocidade passar para a velocidade que me passaram aqui em cima, né? Para esse int aqui. O que acontece Só aqui? que nem Oi? os Diga. métodos que tu criou ali, que nem o public void parar, tipo, tu só atribui daí os valores pro carro, né? Eu faço sempre modificações nos atributos do meu carro. Sim. No caso, nem interage com a. Tipo, não escrevo, né? Ele já atribui Não. direto Não, o a ideal... partir do método. Isso. Sempre que a gente está criando aqui a nossa classe, né? Estou criando um tipo novo, né? Aqui eu não estou pensando no programa principal. Eu estou pensando que se alguém quiser usar um carro e precisar de definir um tipo carro, ele vai seguir essas regras aqui. Por isso que o ideal é a gente não ter interação com o usuário aqui, porque eu não sei qual é o programa que vai usar esse tipo carro, né? Então, se vocês estiverem trabalhando em equipe, por exemplo, um cara pode fazer essa classe do carro e outro cara pode fazer uma outra classe frota que vai usar essa classe carro aqui, e um outro terceiro pode fazer o programa principal que vai usar a frota e o carro. Então eu não tenho que atrelar a interação com o usuário, né? Eu tenho que deixar o mais genérico possível e pensar que eu estou definindo um tipo carro, mas eu não estou fazendo nenhum código que vai cadastrar um carro, eu estou só definindo esse tipo novo, que não existe em Java. E aí eu vou sempre definir os atributos e os métodos que eu vou ter a partir de um carro. A Tá, interação então o public class carro, no caso, seria a variável é carro. Isso. é um tipo novo, seria um int, um float, um double, é o Sim. tipo que eu estou criando. Então eu estou Ah, definindo as tá, entendi. regras para quando alguém precisar declarar uma variável do tipo carro, ele vai ter. Então aqui eu defini as regras. Como é que a gente declara? Numa outra classe, ó. Então aqui eu estou fazendo agora a classe que vocês já faziam até a última aula. Que é o quê? Criar um programa principal, né? Então criava uma classe nova, vocês vão ver que tem um verdinho aqui, ó. Por quê? Porque esse testa carro é executável. O carro não é. O carro é só um tipo novo que eu estou definindo. Então aqui no programa principal desse cara aqui, o que eu fiz? Criei 2 carros. Quando eu digo aqui, ó, a variável que eu estou definindo se chama go e ela é do tipo carro. Quando eu faço isso e é do tipo carro, o compilador já vai procurar no projeto algum arquivo que se chama carro.java. Aí ele achou o arquivo, se, por exemplo, sei lá, botei carros, aí ele já não acha, né? Não existe carros.java. Agora, carro existe. Aí o compilador vai lá e vai seguir esse manual que está aqui, ó. Ou seja, se dentro do Go ele é desse tipo, dentro do Go ele vai poder ter marca, cor, placa, velocidade atual,
Então, eu posso pegar o meu Gol e preencher com a sua marca, que é Volkswagen, com a sua cor, que é branca, com a sua placa, que é essa placa aqui. E ele não é um tipo simples, né? Não é um inteiro, não é um float. Então, a gente precisa fazer isso aqui, ó, que é usar a palavra reservada new para atribuir um novo carro, criar um carro de fato. É isso aqui que faz aquilo que tu perguntou antes, que é pegar lá e reservar o espaço de memória para aquelas características, para os atributos, né? Então, se eu não faço isso, ó, eu não posso usar esse objeto, porque eu não criei um objeto. Só disse, ó, eu tenho uma variável que se chama Gol e ela é do tipo carro, mas eu não criei ela de fato. Quando eu faço isso, aí o compilador vai lá na memória, reserva o espaço de memória que ele precisa para cada um dos atributos. E aí eu vou poder usar esse cara depois para preencher os meus atributos, né? Estou acessando aqui. Ou para chamar as funções que eu defini lá. Como ligar, acelerar até, mudar a marcha. E o importante vocês verem aqui, a gente sempre acessa com o nome da variável, ponto. Então, o nome da variável, ponto, e o atributo. Ou o nome da variável, ponto, e o método. Quando eu mexo na marca aqui, eu estou mexendo só no Gol. Quando eu chamo ligar, eu estou ligando só o carro Gol. Se eu criar uma outra variável, um outro objeto, chamado Uno, e eu mexer na marca do Uno, eu estou só mexendo no Uno mesmo. Ou seja, se eu executei esse código aqui, eu não estou mudando a marca desse cara aqui de cima para Fiat. Então, em memória, vou executar para vocês aqui, ó, só para ver. Deixa eu mostrar aqui. Quero depurar. Debug testar carro. Eu quero mostrar para vocês que em memória a gente tem dois objetos distintos, só que dentro desses dois objetos eu tenho as características, aquele manual ali que eu defini. Eu não botei breakpoint, então ele não parou. Então vamos parar aqui, ó, ponto de parada, vamos de novo. Tô aqui, né? Então por enquanto ele não fez nada ainda. Vou mandando aqui. Então declarou e foi criado, instanciado um objeto Go, isso significa que em memória, ó, foi criado um objeto lá dentro que vai ter a marca, cor, placa, chave, freio, marcha e velocidade. Como eu não preenchi esses atributos, o padrão de Java, se for um inteiro, vai ficar com 0, se for um boolean, vai ficar com false, se eu não me engano, se for uma string, vai ficar com texto vazio, se for algum... não, vai ficar com null, desculpa. E se for qualquer outro objeto, vai ficar com null. Então, se for um float, vai ficar com 0, 0. Então, se eu não preencher as informações, ó, ele vai ficar com aquele conteúdo lá com null, que é nulo em Java, que significa não representar nada. Isso significa que dentro do objeto, ó, eu tenho as variáveis lá. Marca, cor, placa, velocidade atual, tá tudo vazio por enquanto. E vou executar mais um, ó. Então eu só tenho o Go por enquanto, né? Andei com o Uno, ó, então instanciei agora outro objeto, ó. Então tanto o Uno tem a sua marca, a sua cor, a sua placa, quanto o Go tem a sua. Então eles seguem o mesmo padrão, eles são da mesma classe, mas eles são objetos diferentes. Então, a mesma coisa que eu pegasse dois alunos aqui da turma e fosse comparar vocês dois, né? Vocês são diferentes, embora não sejam alunos. Então, aqui é a mesma ideia. Então, aqui a gente vai pegando e vai modificando os atributos, ó. A marca foi para Volkswagen do Gol, mas a marca do Uno continua com null. Passei a cor para branca, mesma ideia. Então, estou modificando somente o do Gol aqui, né? Placa, cor do Uno agora foi para vermelho, e assim vai. O que eu faço aqui quando eu dou um print? Deixa eu parar de executar aqui. Eu dou um print ln do meu objeto, dessa variável que é do tipo da classe que eu defini. Então, se lá na classe, ele tenta dar um print do objeto inteiro mesmo, né? Se lá na classe carro, eu não criar esse método especial aqui chamado toString, que ele faz o quê? Ele retorna um texto que representa as características do meu objeto. Então, dentro do método aqui, a única coisa que eu vou fazer é eu vou criar a forma, uma string, um texto, que vai representar da melhor forma
o meu objeto para que essa string possa ser usada para, por exemplo, jogar na tela ou usar ela para alguma outra coisa. Então eu não sou obrigado a botar todos os atributos, que nem eu fiz aqui. Eu posso botar só o que eu acho importante. E no final da história, eu montei toda uma string aqui com essas informações e aí eu retornei esse texto. Quando a gente executa isso e dá um println do Go, ele vai chegar aqui e vai executar aquele método lá e vai fazer o código para mostrar os atributos do Go. Então, quando a gente executa esse código aqui, ó, quando ele chega nessa linha 15, ele mostra isso aqui. A marca do Gol, que é Volkswagen, a cor que é branca, a placa dele, os outros atributos não estão preenchidos, ou estão com null. Aqui, dou um print do Uno também, então lá, Fiat vermelha, placa ABC 4445. Aí aqui eu liguei o Gol, acelerei até 20 o Gol, mudei a marcha dele para 2. Quando eu dou um print novamente nos atributos dele, ele continua com a Volkswagen branca e a placa igual, mas agora a chave está com true, o freio foi para false, a marcha está em 2 e a velocidade está em 20. Antes ele não tinha preenchido esses atributos. Né? Por quê? Porque esses métodos aqui, internamente lá, vão fazer as alterações nos atributos desse objeto que eu chamei. Como é que ele vai saber qual objeto ele chamou? Pelo nome do objeto, ponto, e aí o nome do método. Dúvidas por enquanto? Questionamentos? Não entendeu alguma parte? Quer que eu reexplique alguma coisa de novo? Pra mim tá tranquilo, senhor. Que nem a sexta-feira a gente teve uma aula de paradigmas que falava sobre herdeiro, sabe? Só que Herança? tinha. Herança, isso aí. Só que tinha ficado muito abstrato porque a gente não tinha visto a classe ainda, sabe? Isso. Nessa disciplina a gente vai ver herança de classes ainda. Como é que implementa isso? Assim, daí eu só tava falando do encapsulamento e coisa arada, sabe? Só que eu não tinha entendido nada sexta-feira, daí agora parece que dá uma clareada porque tu sabe onde que tu pode usar, né? A ideia do encapsulamento qual é? Dentro do meu objeto, eu ter as informações daquele objeto. Então, aqui, o Go e o Uno não se enxergam. Então, eu estou encapsulando as informações dos atributos dentro de cada objeto. Então, isso me proporciona uma série de facilidades, assim, né? De segurança, Então, eu tenho dois objetos distintos, com seus dados lá encapsulados, e aí se eu precisar fazer alguma relação entre eles, aí eu vou ter que usar algum método. Tem que fazer alguma coisa para fazer essa comunicação se for necessário. Né? Mais nenhuma dúvida, pessoal? Mais ninguém? Por enquanto tá tranquilo. E, por exemplo, então se vocês forem pensar num sistema de adoção de animais, por exemplo, a gente não vai pensar só no animal, só no cachorro, né? Então, dependendo do tipo de problema que eu tiver, eu vou começar. Isso aqui é um diagrama de classe, tá, pessoal? De UML também. Então, eu vou pensar quais são as entidades que eu tenho no meu sistema que são interessantes ter. E aí eu vou começar a criar as classes para cada uma desses tipos de objeto que eu quero armazenar. E aí que entra a história da herança ali que ele estava comentando, se eu tiver, mas isso a gente vai ver depois, né? Mas aí é para vocês entenderem que eu vou primeiro pensar, tem que fazer um sistema, né? Eu nem penso no programa principal. A primeira coisa que eu vou pensar é quais são as entidades, quais são os atributos dessas entidades, quais são os métodos que já vêm na minha mente, que podem ser úteis. E isso aqui a gente pode ir alterando, né? A gente vai implementando o sistema, a gente vê, não, faltou um atributo lá na classe tal. Ou faltou uma classe para representar tal coisa. Mas seria legal ter um método para fazer isso, e aí a gente vai alterando. Mas essa divisão em classes aqui facilita muito depois. Esse primeiro passo é um pouquinho mais oneroso, mas o próximo passo ali, que é dar andamento no sistema e completar o sistema, fazer ele funcionar, precisar fazer alterações no sistema, isso facilita muito. Então, eu tenho que tirar alguns atributos, eu mexo só aqui e o resto do sistema continua funcionando bem. Se eu estivesse trabalhando num sistema sequencial grande, que é só um programa principal separado em métodos, em funções, isso aí me traz um gasto bem maior se eu tiver que fazer uma manutenção no código. Porque eu não estou dividindo em entidades, em pequenos programas, digamos assim. Ô, professor, Diga.
Eu teria um comentário para fazer que não tem muito a ver com nem o conteúdo, mas é só para o senhor saber Uhum. que as aulas estão sendo gravadas e aí quando a gente assiste ela e o senhor fala, parece que a tela capta a sua imagem e não mostra o que o senhor está apresentando. Mas Aí eu fui será que assistir não as outras é, aulas ali e eu não será sei que por não que ele é, faz isso, sabe? A hora que sim, eu sei que na última deu problema na hora de mostrar o código em modo de apresentação no IntelliJ, né? Eu não sei se nas outras que também daí eu estava fico vendo a acontecendo isso. imagem do senhor falando ou o aluno falando e a tela desaparece e Aham. tudo que o senhor está explicando aí a gente não consegue ver, não, mas era só para eu não Sim, sei se isso tem como mudar, é só para é, lembrar. eu, eu acho que é porque eu estava mostrando em modo de apresentação aqui, ó, no IntelliJ. Por isso que eu consegui, agora eu consegui mexer na fonte, daí a princípio não vai acontecer mais isso. Tá, obrigado, hein? Então aqui um passo a passo só de como criar um projeto para implementar a classe cachorro, aquela do exemplo, e instanciar dois objetos do tipo cachorro, tá? Um outro exemplo, então. Então aqui eu criei um novo projeto, selecionei aqui o SDK 14, que é o que eu tinha instalado, dei um next por essa parte aqui e defini o nome do meu projeto na área de trabalho. E aqui vai começar a criar as minhas classes. Então a gente vai criar uma classe nova. Então a primeira coisa que eu faço é ir aqui no SRC de Source Code, botão direito, novo, Java Class. Aí eu dou um nome para minha classe, nesse caso aqui é cachorro. Por padrão ele já vem selecionado na primeira aqui, mas e é o que a gente vai usar por enquanto. Então não precisa modificar isso, só dá um nome aqui para a classe e dar um Enter. E aí aqui já vai aparecer esse arquivo vazio para vocês com public class e o nome da classe de vocês. Aí aqui a gente vai começar a preencher os atributos, os métodos. O nome as regras que a gente tem que seguir aqui estão aqui definidas, né? Mas as regras que a gente tem que definir aqui, que usar aqui para definir as classes, é a mesma que a gente usava para as variáveis. Então, tirando que a primeira letra tem que ser maiúscula, tá? Mas para padronização. Mas começo com letra, aí depois eu posso fazer a combinação que eu quiser de letra, número, não posso usar símbolo especial, né? Então não vou usar exclamação, hashtag no nome da classe. E o ideal é não usar número, tá, pessoal? E se eu for fazer um nome composto, aí eu coloco primeiro o nome, e aí a segunda palavra eu começo com letra maiúscula também, a primeira letra. Depois eu crio os meus atributos e métodos dentro da minha classe ainda. Então aqui eu tenho uma string com o nome do cachorro, inteiro com a idade, 3 strings aqui para as características de pelos e olhos do cachorro, um double para o peso, e os métodos aqui, eu criei 3 métodos. Então o primeiro método é retorna verdadeiro ou falso, se chama filhote, não recebo nada de fora da classe. E aqui dentro eu vejo se no meu atributo idade, que já foi preenchido antes, ele está menor ou igual a 2. Então, se ele é menor ou igual a 2, retorna o verdadeiro, ele é um filhote. Se ele não é menor ou igual a 2, ele passa desse if aqui, desse condicional, e retorna falso. Um outro método é para modificar o nome, então ele não retorna nada, se chama modifica underline nome, recebe um novo nome aqui, uma string. Então, quando alguém for chamar o modifica nome, a partir de um objeto cachorro, ele tem que passar uma string aqui como o novo nome desse cachorro. Aí eu pego esse novo nome, passo para o meu atributo aqui, this.nome. E um terceiro método aqui, não retorna nada, se chama modifica peso, recebe um novo peso e um booleano para dizer se ele engordou ou não. Então, verdadeiro ou falso. Aí, se ele passar esse segundo parâmetro como verdadeiro, eu somo no peso atual esse novo peso, então é quanto ele ganhou a mais, né? E se ele passar falso aqui, o cachorro emagreceu, então ele vai diminuir esse novo peso do peso atual. Quem é que sabe como otimizar esse método aqui do filhote? O que daria para fazer para transformar isso numa linha só? Ninguém? Se ele for Professor. maior que 2, ele é adulto?
Dá pra fazer um retorno ternário aí também. Dá Não sei também. se é nisso que tu queria chegar. Assim, ó. Normalmente o if ternário a gente faz para... dá para retornar direto, ou eu posso simplesmente trocar o if por return aqui, botar um ponto e vírgula aqui e tirar o resto do método. Por quê? Aqui eu estou testando. Se esse teste lógico aqui for verdadeiro, o que eu vou fazer? Retornar verdadeiro. Se esse teste lógico aqui for falso, eu vou retornar falso. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é retornar o teste lógico, o resultado desse teste lógico. Então, se eu quiser botar aqui dentro, eu posso botar simplesmente return idade menor ou igual a 2, ponto e vírgula. E aí ele já vai fazer o teste, já vai retornar esse verdadeiro ou falso para quem chamou. Eu estou enxugando um pouquinho o código. Mas ele faz a mesma coisa que está aqui, tá? E aí eu crio um outro arquivo, chamado programa principal, que dentro desse cara eu só vou criar o nosso main e só vou instanciar 2 objetos da classe cachorro. Então eu vou pegar aquele nosso velho exemplo ali, tanto o objeto Pluto quanto o Snoopy, e vou instanciar eles e eles vão existir no nosso código de fato. Eles vão sair do mundo real e vir para o nosso mundo aqui virtual. E aí aqui eu estou instanciando. Ó. Declarei uma variável que é do tipo cachorro, que se chama C1. Instanciei um novo objeto e preenchi cada um dos atributos que eu tinha lá com as informações desse cachorro aqui do Pluto. Depois criei um outro cachorro, C2, instanciei também. Tem que lembrar de botar esse new e o nome da classe, sempre tem que fazer isso, abrir e fechar parênteses. E aí preenchi com as suas características. Isso faz com que eu tenha 2 objetos que respeitem a classe cachorro. Continuação daquele main ali, então depois de criar os 2 objetos, aí eu vou usar os métodos. Ó. Então estou chamando modifica nome do C1, que era o Pluto, e agora ele se chama Pateta. Então a partir da linha 22, ele já não é mais o Pluto, é o Pateta. Aí ele engordou 3 quilos, então ele vai somar 3 no peso dele. Aí eu estou modificando e mostrando aqui. Ó. Antes ele se chamava Pluto, tinha 5 quilos, agora se chama Pateta, tem 8. Aqui eu estou testando com aquele método filhote. Então, se é filhote, vou escrever isso. Se isso aqui retorna falso, vou escrever que é adulto. Então ele é filhote, porque a idade dele é 2. Então aquele if lá vai dar verdadeiro, do filhote. Depois mostrei do segundo cachorro, que era o Snoopy, que tem 8 quilos, e ele não é filhote, ele é adulto. Isso aqui vai vir como falso, porque ele tem 4 anos. Tá. Eu já mostrei o carro agora, me avancei. Mas nos slides estão aqui o código todo ali que eu mostrei, exemplifiquei antes. Dúvidas por enquanto aqui, pessoal? Questões, questionamentos filosóficos? Alguma coisa sobre orientação a objetos? Se fosse criar ali, digamos, tem a classe cachorro, né? Depois vai ter a classe gato. Todas elas vão ter essas mesmas informações, tipo o nome, ou vai ter que ser solicitada, né? Teria como ou criar uma variável, uma função que não precise colocar isso dentro de cada um dos objetos ali das classes. Porque na realidade a gente vai colocar só como atributo que é importante mesmo para aquilo, né? Para o nosso sistema. Então, por exemplo, se eu for criar uma classe carro, né, que nem eu fiz aqui, mas eu é uma revenda de carros, por exemplo. Então eu preciso botar o valor do carro aqui, né? Agora, não sei o que eu poderia tirar de informação do, sei lá, o antigo dono do veículo. Isso não é importante para a hora de eu revender, alguma coisa nesse sentido. Então, as características que eu vou definir, né, os atributos que eu vou definir para cada classe, isso vai depender do problema que eu estou resolvendo. Então, se eu for fazer um sistema para um revendedor de carros usados, eu vou criar uma classe carro com seus atributos. Se eu for fazer um outro sistema para aluguel de carros, aí eu vou fazer uma outra classe carro diferente, com os atributos diferentes e com métodos diferentes também. Então, isso vai depender muito do problema que eu estou resolvendo, né? Mas as variáveis são de cada tipo mesmo, de cada objeto, digamos assim. E aqui não precisa ser fixo, né? A gente pode pedir para o usuário, né? Não é... Eu botei fixo aqui para exemplificar só. Mais fácil.
eu poderia então, tipo, se fosse criar um programa pro bota para uma mecânica, eu podia ter vários itens ali como se fosse tipo um checklist tipo, de tudo que tem que ser feito para usar como controle. Com certeza, isso aí dá para fazer. Eu acho que eu vou mostrar um dia um exemplo que dá para usar uma enum também, que ajuda nisso. Mas isso é bom porque eu vou ter que fazer isso, né? De fato, eu vou ter que restringir e isso vai me ajudar também a fazer uma validação na hora que eu for preencher essas informações, né? Uma outra vantagem da redução de objetos é essa. Como eu vou ter todos os dados encapsulados dentro do meu objeto, eu posso fazer validação de tudo que é dado que está vindo de fora da classe. Então eu posso testar se está vindo alguma coisa estranha e não aceitar isso, por exemplo. Mais alguma coisa aqui nessa parte? Professor, eu fiquei um pouquinho confuso ali em relação àquele this ponto. Certo. Eu não entendi muito bem de onde é que saiu aquele this ali. Então, tô numa classe que eu estou definindo, né? Então, eu criei a classe carro aqui, estou implementando ela. O this representa o meu próprio objeto, meu âmago. Ou seja, estou na classe carro, né? Se eu escrever this aqui, em qualquer lugar do código, tá? This ponto, o que vai aparecer como opções? Qualquer atributo da minha classe, ó, que eu tenho definido ali em cima, ou qualquer método que eu tenha na minha classe, que eu defini também. Então, se eu não quiser usar o this aqui, não tem problema. Mas se eu quiser, por padrão, dentro dos métodos, quando eu tiver um atributo sendo usado, quiser representar, não, esse chave virada é um atributo do this, do meu objeto. Ele não é, por exemplo, uma variável que eu declarei aqui. Uma variável que eu defini aqui dentro. Né? Você viu até que fica a cor diferente. Ó. Então, seria mais como para conseguir separar, então, no caso? Isso, é mais para especificar nitidamente, né, visualmente falando, que isso é um atributo. Embora que o IntelliJ até muda a cor, né, mas é um jeito de deixar explícito isso. Seria o mesmo que colocar caro.atributo? Mas é o meu carro, né? Então, Entendi. eu estou dentro da minha classe, porque aqui a gente não tem um carro instanciado, de fato. Mas eu estou dentro da classe e eu parto do pressuposto que todo esse código que está aqui é do meu objeto. Então, isso é antes de ser instanciado, né? Ou seja, eu não sei que eu vou ser o Pluto ou vou ser o Snoopy, mas eu sei que é o meu objeto. Então, o meu objeto é o this. Aí, se eu instanciar um objeto, criei lá o Snoopy, preencher as informações dele, né? E aí vier aqui para dentro do código e eu usar this ponto alguma coisa, aí é o this do Snoopy que está sendo usado. Então, assim, basicamente é só uma forma explícita de dizer que é o meu objeto, os meus atributos, os meus métodos. Não é alguma coisa que vem de fora da classe, por exemplo, como essa velocidade aqui desse método. Não sei se eu te respondi. Para mim, sim, professor. Obrigado. Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, você tem 2 exercícios essa semana. Então, eu disponibilizei já no Moodle, esses slides, né? E esse código de exemplo aqui, que é o carro. Então, esse código, tanto do carro.java quanto o carro.testacarro.java, já estão lá. O primeiro exercício de vocês é modificar esse cara. Então, se vão pegar a classe carro, dentro da classe carro, né, vocês vão implementar mais alguns atributos. Então, pode ser 2 atributos só, pelo menos. E mais algum método também. Então, eu quero que vocês criem. Pode ser para modificar um atributo existente, pode até ser para modificar um atributo que vocês criaram agora. E aí depois, vocês vão criar um objeto novo e testar, acessar tanto esses atributos que vocês criaram, quanto os métodos que vocês criaram também. Isso já lá no arquivo teste carro, que aí vai ser no outro arquivo que é o que tem o programa principal só. Então, a partir desse objeto novo, vocês vão
usar esses elementos que vocês criaram novos também. Aí vão ter que usar um pouco a criatividade aqui de vocês. Né? No 2, não se assustem com o enunciado, tá? Aqui, basicamente, o que está acontecendo está sendo descrito um problema de uma biblioteca universitária. Então, não se preocupe, a gente não vai fazer o programa da biblioteca universitária. Eu quero que vocês leiam com calma todas essas definições aqui e tentem identificar quais são as classes. Ó. Professor, aluno ou não, vai ser usuário, não vou ter livros, não vou ter obra, autor, o que vai ser classe, o que vai ser atributo. Então é um problema aqui isso aqui seria o que vocês como se vocês tivessem conversado com o usuário que está pedindo para você no sistema de uma biblioteca universitária. Então, o que vocês vão fazer nesse exercício 2, primeiro é ler com calma esse enunciado aqui, essas descrições, e tentar identificar e implementar quais são as classes que vocês vão ter com seus atributos e métodos. Então, vocês vão ver que não vai ser nada muito longo aqui, nessa 2, mas é um exercício mais de pensar. Então, vocês vão ter que pensar, vale mais a pena eu criar uma classe para isso, ou eu criar uma classe para outra coisa, definir isso como atributo. Então, tem que quebrar um pouco a cabeça nesse sentido. Tá? E importante, não é para criar objeto nenhum, não é para fazer main nenhum aqui. Eu só quero que vocês pensem em orientação a objetos aqui. Então, a gente só vai ir nesse sentido. Criar as classes que vão ser importantes para a biblioteca universitária, nesse caso aqui. E por hoje é isso aí, pessoal. Fechou a aula de hoje. Então, a gente tem uma introdução sobre orientação a objetos aqui. Não sei só se tu comentou com a turma da volta da aula presencial, alguma coisa assim. Não comentei, pois é. Eu acho que eles não me mandaram ainda a relação total. Tá? Eu tinha visto que para o ADS a gente tinha... Aqui, como eu tinha feito